Bom, você tem um convidado muito especial, né, Silvio? Vamos falar com o nosso convidado. Vamos falar com o convidado. A gente fica falando de política aqui. Eu acho que ele não gosta muito, não, mas vamos falar com ele, né, Valmir? Essa pessoa maravilhosa. O programa hoje recebe esse meu amigo, somos amigos há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Meu amigo, Padre Amaury Paixão. Padre Amaury, mas que prazer recebê-lo ao vivo, a cores aqui. O senhor está no Facebook, o senhor está no Instagram, o senhor está no YouTube, o senhor está no 93.5, nesta live nossa aqui da Rádio Mais FM. Prazer em recebê-lo. Muito boa noite. Boa noite, Silvio, boa noite, Valmir. Então, prazer é meu estar aqui com vocês, também o nosso irmão que coordena aí, Matheus, né? viu? Matheus, né? Um grande abraço. E os ouvintes que nos acompanham pela nossa querida Rádio Mais FM. Mais FM. Então, ainda aqui nesse ambiente político, né? Como dizia o próprio Tancredo Neves, a política é como uma nuvem. Você olha para ela, ela está num posicionamento. Depois você tem que olhar direitinho, porque ela pode se movimentar. Então, eu acho que esse contexto é um contexto de movimento de nuvens. Então, Valtinho, eu acredito. Eu já vi que o padre conhece também da política, viu? Verdade, verdade. Isso então, mesmo. Mas eu queria antes... Isso era uma fala do Tancredo Neves. Tancredo Neves, a política é como uma nuvem. Verdade. É isso aí. Então se movimenta, né? Mas então, Valmir, eu quero fazer aquela pergunta tradicional para o nosso amigo. Quem é Amaury Paixão? Quem é essa pessoa? Eu, inclusive, o bispo Dom Ayrton, lá em Mariana, ele me fez essa pergunta. Porque a gente tem um ambiente de formação. Primeiro, eu fui educado num ambiente muito religioso. Dos meus 6 aos 12 anos, eu fui educado em colégio religioso. E até hoje lembra o nome da minha professora e educadora, irmã Conceição. 6 a 12 anos. Depois, subindo para Belo Horizonte, eu sou de Congonhas. Eu tive a grande sorte de encontrar com os irmãos maristas e salesianos. Embora não tenha estudado no colégio deles, na paróquia onde eu estava lá como catequista, coordenador de grupo de jovem, eu tive toda a formação ligada a eles. Então, o que eu quero concluir aqui dizendo? Que nessa formação, o que eu aprendi como ensinamento para a vida? Primeiro, já da minha mãe, do meu pai, mas o que eu aprendi nesse ambiente? O que você tiver que fazer na vida, você faça hoje como se fosse o último momento da sua vida. Tenha sempre coragem de fazer as coisas, mas faça bem feito. Se for para fazer pela metade, não faça. E eu acho que a gente, de certa forma, a gente vai vivendo nesse meio preocupado em oferecer, por onde nós formos, aquilo que é de melhor nosso. Há alguns lugares que você teria vontade de oferecer 100% seu, mas você oferece o 100% seu em 10%. Então, eu acho que é um pouco esse homem comum de fé e que decide depois ir para a vida sacerdotal. Esse ano faz 28 anos de vida sacerdotal e que sempre teve uma sensibilidade social. Né? A fé nossa não pode ser uma fé só de templo, mas uma fé que nos leva ao compromisso com a justiça, né? Com a paz. Então, eu me desenho um pouco aí. Um homem muito alegre, espontâneo. E também, eu acho que a alegria faz parte do viver, né? Desafios nós temos, mas então, assim, um homem de muita coragem, de muita disponibilidade e de alegria de viver. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem me concedido, né? Padre Amaury, o senhor ordenou aqui pela Diocese de Uberlândia. O senhor passou um bom tempo aqui na Diocese. Sim. Por quais paróquias o senhor passou? Por quais cidades? Onde é que o senhor está hoje? Fala um pouquinho dessa sua trajetória enquanto sacerdote, enquanto presbítero. Sim. Eu fui ordenado sacerdote em 12/12/98. Eu estava lá. Na Catedral Santa Terezinha. Aliás, eu estava no seu diaconato em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, lá na paróquia São José Gabriel Passionista. Eterna gratidão ao padre Jorge, um polonês, que é padre lá no Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Contagem, né? No bairro do Eldorado lá. Então, eu fui ordenado sacerdote, 12/12/98, e de imediato eu fui vigário por um tempo na Igreja Nossa Senhora Aparecida, o Santuário. Eu estive auxiliando lá, à época o padre Marcelo. Depois desci para Nossa Senhora das Dores, no Fundinho, com a missão de, estando lá, ao mesmo tempo começar a organizar a época a paróquia Nossa Senhora da Abadia do Patrimônio, que é a região do Praia, do Patrimônio, Vigilato Pereira, Morada da Colina e região do Shopping Park, né? Então por ali eu fiquei ali uns 7, 8 anos naquele meio. Depois eu estive na paróquia São Cristóvão,
no Bar Brasil por 4 anos aproximadamente, né? E depois também tive um período, foi quando eu iniciei uma experiência fora. Eu fiquei um ano fora, em Belo Horizonte, né? Lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, na paróquia, à época lá, paróquia São Domingos, né? Eu estive lá dando uma assistência e retornei para cá, ficando 3 anos na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, Estrela do Sul. O Valmir é de Estrela do Sul, viu? Estrela do Sul, estive lá por 3 anos, né? E muito me emocionou um fato que me marcou muito, Valmir, lá, porque ali esteve o padre Eustáquio. Sim. Naquela região. Eu perdi a minha avó com 36 anos. E a minha mãe, em Belo Horizonte, nós somos sofredores, torcedor do Atlético Mineiro. Idem. E aí, a minha mãe, ela, em homenagem ao Amauri, que eu não tenho ideia quem que é esse Amauri, era um jogador. Amauri era jogador do Atlético. Era o jogador do Atlético. Exato. E ela fez uma homenagem, porque ele era, né? Mas a minha avó, ela não achou muito interessante a ideia, não. Ela disse, olha, tem um padre santo chamado Padre Eustáquio. Amauri tudo bem, mas coloque Eustáquio nele para ver se ele dá gente na vida, que o Padre Eustáquio vai proteger ele. E eu fiquei muito emocionado porque o Padre Eustáquio, ele celebrou várias missas em Estrela do Sul. E morou em Araguari. Ele vem da Holanda e mora em Araguari primeiro, daqui que ele vai para a Romaria. Ah, sim. Enfim, e eu um dia estava lá, celebrando a missa lá e tudo mais. Ao final da missa, o pessoal de Estrela do Sul, né, logo foram para suas residências. E eu lá, vi lá escrito, aqui esteve Padre Eustáquio, na cadeira que eu estava sentado. Muito isso em Estrela do Sul. Estrela do Sul, me emocionou muito profundamente. Eu acho que no dia que ele esteve lá, eles, claro, uma visita ilustre como o Padre Eustáquio, eles fizeram lá a homenagem a ele, né? E na cadeira, enfim, tudo mais. Mas sempre um padre que sempre esteve preocupado também com a presença pública. A questão social, política sempre esteve muito perto, porque a vivência da fé nos coloca na direção do outro. E, sobretudo, aquele outro que tem o seu futuro mais ameaçado. Então, nós temos essa responsabilidade, né? Então, enfim, eu espero que eu tenha falado um pouquinho só, né? Porque é Padre só Amauri, mesmo. o senhor também é advogado. E o senhor participa da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Minas Gerais, onde o senhor integra o conselho referente aos idosos. É a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa. Como é que o senhor vê hoje, primeiro enquanto padre, enquanto homem de Deus, homem de fé, e depois como advogado, como é que o senhor vê a realidade dos idosos hoje no nosso país? Primeiro, como homem de fé, nós aprendemos que honrar pai e mãe é bíblico, né? Está lá, fugiu aqui, pode até confirmar, não sei se é o 6º mandamento, honrar pai e mãe. Não por acaso que está ali nesses 10 mandamentos. É uma preocupação com aqueles que vão envelhecendo, todos nós vamos envelhecendo, obviamente, e que temos toda essa história, os desbravadores, tanto na fé quanto também na construção de cultura, de construção de história e tudo mais. Então, eu já tenho assim, esse fundamento, né, que é da própria tradição bíblica. Agora, a realidade do idoso e idosa em nosso país, nós estamos passando por um momento muito difícil, porque nós temos uma cultura muito presente em nosso meio de tão somente valorizar aquilo que é novo. E há quase um culto à estética e o novo. Então é muito comum você encontrar pessoas já, né, vivendo a vida idosa e sentindo-se constrangido porque já não tem mais aquela estética, aquele corpo, sabe? Então há um deixar de lado da pessoa idosa, que começa a partir dos 60 anos, né? E tá aí os dados, né, como membro da Comissão Estadual de Direito da Pessoa Idosa, e a presidente é a doutora Dalva, que mora em Contagem, Minas Gerais. E nós conversamos algumas vezes. Não muda no Brasil, não muda talvez no mundo, mas especificamente no Brasil, vamos falar da pessoa idosa na zona urbana e agora vivendo na zona da mata, esse está indo para o 4º ano, né? Lá, a história da pessoa idosa na zona rural. Os sofrimentos atingem ambos. Os idosos da zona rural sofrem mais na nossa percepção e os dados estão aí. Primeiro,
A violência, eu falo que a violência é política. Não tem uma política específica para cuidar do idoso como ser humano. Claro que tem várias ações, né, a partir do Estatuto do Idoso e, sobretudo, as confraternizações, mas para aí. Não há um acompanhamento mais a conta-gota, a miúdo. Então, a primeira violência que nós denominamos violência política. A violência econômica, que é uma outra questão seríssima, que atinge o idoso tanto da zona urbana quanto da zona rural. Muitas vezes, alguns que, vendo ele, o momento que ele vive de fragilidade, e muitos não foram preparados, ainda hoje, para entrar nessa terceira idade, que é um outro momento da vida tão importante quanto você está lá na adolescência, na sua juventude, e que você precisa, é um momento de fazer reflexão mesmo, e priorizar outras frentes, muitos deles já até aposentados, né, e tudo mais, e às vezes vive o constrangimento financeiro de não ter direito nem sequer o acesso do cartão para retirar os seus benefícios, por exemplo, ao final do mês. Então, a violência econômica. A violência psíquica, os constrangimentos que muitos idosos vivem no próprio lar pelos próprios familiares. Nós até brincamos, fazemos uma simetria no ambiente familiar dos inocentes que sofrem, dos agressores e dos que omitem a agressão e os agressores. Então, é uma realidade seríssima. Somado isso, a violência psíquica e, em muitos casos, a agressão física. E nós dizemos que são 3 grupos que mais sofrem a violência hoje e que você poderia colocar, né, em evidência. A mulher, nunca se matou tanta mulher nesse país como tem se matado, né? A criança ainda é muito violentada, e tem inúmeros casos aí, e o idoso. Então, é nesse ambiente que o idoso vive, que ele vive. Ele vive a ausência, ele vive no silêncio, porque ele tem que assimilar, muitas vezes ele está com seus 70 anos, ou já mais idade avançada, e que, por exemplo, ele precisa de ajuda do seu familiar. Então, às vezes, ele se sujeita a uma violência psíquica, uma violência econômica, a uma violência psicológica, em razão do ele ter que sobreviver ali. Os agressores normalmente gozam de uma justificativa de continuar praticando a sua violência, e o outro que vive naquele silêncio, na omissão, né? Então, assim, infelizmente, a sociedade moderna atualmente, o idoso vive um processo de muita violência, de muito deixar de lado, né? E é um desafio para nós, né? Nós que acompanhamos aí, que passa pela educação, né? E, claro, é o primeiro caminho da prevenção. E evidentemente, alguns casos, e que estão agora vindo à baila, à tona, a repressão através dos mecanismos próprios da justiça, né? E nesse sentido, padre, você que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, e o que fazer para mudar essa realidade? Ou o que nós podemos aí, enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto religioso, porque o próprio Papa Francisco, ele institui a Jornada Mundial dos Idosos, sim, isso, principalmente nessa semana agora, né, que comemoramos o Santana, né, que é a avó de Jesus Cristo, os avós de Jesus. Então, assim, o que fazer para mudar essa realidade? O que a gente pode fazer? Eu acho que o primeiro passo, depois dessa realidade que bate a nossa casa, e muitos devem estar refletindo, né, nessa querida na rádio aqui, eles devem estar associando e já percebendo, né, que isso é um problema real. O primeiro, que nós estamos diante de uma realidade que atinge todos nós familiares, todos nós. Então, primeiro, aceitar que essa é uma realidade. Não é a realidade do vizinho e não é aquela realidade que está só lá na zona da mata. É uma realidade que atinge toda a nossa sociedade, por causa desse modelo de valorizar você enquanto você está tendo capacidade de produzir. Uma vez que você começa a ser olhado, visto com outra perspectiva. Eu me lembrei agora, o senhor deve conhecer, do Ivan Santos.
Ontem eu estive com ele, Né? radialista, jornalista lá de Uberlândia, e ele está lá vivendo nessa faixa etária agora e tal, etc. Nós estávamos conversando lá ontem, né? Então, primeiro, é reconhecer que essa é uma realidade que atinge a todos nós. Segundo, nós entrar num processo que, para nós, homens de fé, é conversão para a sociedade e educação. Começar a preparar essas gerações atualmente para um outro olhar sobre a pessoa idosa, que é um processo de todos nós, é da família, é do sistema educacional, é um processo, né? Então, assim, não tem outro caminho, né? Na Europa, inclusive, até os modelos de asilos, que hoje fala-se casa, né? De repouso. De repouso, casa de. Justamente tirando aquela pecha de que o sujeito vai para o asilo para morrer, né? Tem essa ideia, eu já ouvi, inclusive de sacerdotes nossos que têm 82 anos, que não queria ir para a casa do padre, porque ele não queria ir lá para morrer. Então você vê como que a cultura atinge todos nós. E aí, então continuando nessa linha, hoje, modelos de construção de espaços físicos. Por exemplo, eles têm criado a tentativa dos condomínios de idosos, né? Que o Estado tem experiência, até Uberlândia tem essa experiência, eu não sei aqui em Araguari, onde vive aqueles que realmente optaram por viver uma vida digna, mas num espaço que o próprio Estado ele acompanha, orienta, mas com todos os profissionais da área, sem nenhum. Não é aquelas masmorra antiga que o sujeito vivia toda aquela agressão física e tudo. Então, na Europa e em alguns lugares, no Brasil mesmo, todas as vezes que vai construir, por exemplo, um centro de acolhimento do idoso e idosa, constrói um centro de acolhida das crianças nas creches. Hoje eles estão construindo juntos e procurando facilitar ao máximo a acessibilidade, em razão de quê? Porque é importante esse encontro. O curar-se. O curar-se dá aí. É o encontro de os que estão chegando e os que estão declinando, que é natural da vida. E essa convivência. Não dá mais para criar aquele grupo, até o espaço físico, aquela coisa isolada lá, eles para lá, a sociedade para cá, e muitos filhos, por várias razões, deixando o pai e a mãe, né, nessa casa de repouso, até com custeio até às vezes alto, a maioria mais simples, mas até com um alívio, né? Um ficar livre, né, Valtinho? Descansar. Não deixa para lá, tá dando muito trabalho na família. Um absurdo, né? Um pai e a mãe que envelhece com 5, 10 filhos, gasta toda a sua energia e no final da vida, claro, tem casos pontuais, você não tem um ou dois acaba assumindo o papel, que acontece, são salvadores da pátria. Então, assim, falar dos idosos e idosas no país é falar de um grupo que tem sido insistentemente deixado de lado e sofrido poderia nomear 3 tipos de violência. A violência política, que é esse desprezo por todos nós como cidadão do próprio Estado, econômica e a psicofísica, que é a agressão verbal e fisicamente, e a econômica usar o recurso dele que ele pagou para outros fins e muitas vezes ele mesmo é deixado de lado, né? E etc. Então, assim, é um desafio e é o processo de conversão e educação, não tem como, né? E é começar assim aos poucos, né? Só perguntar para o Padre Amauri, essa geração de hoje, estou falando na questão de geração, ela está mais preparada do que antes? Porque antigamente se falava em asilo, vamos colocar no asilo lá para a gente descansar, para resolver por lá. Essa geração nova hoje, ela está mais consciente que o idoso tem que ter um apoio maior, um cuidado maior, ô padre? Olha, o Valtinho. Valmir, desculpe. Valmir. Evidentemente que é uma juventude que tem mais informações. Você hoje, um jovem hoje, tem muito mais informações apuradas em razão das redes sociais do que uma geração anterior. Tá, né? Mas casa de apoio é uma inovação? Seria uma inovação para o pessoal de hoje, a turma de hoje, a geração de hoje? Você fala no sentido assim... De cuidado. Do cuidado. Pois é, essa é uma discussão que eu acho que
nós deveríamos trabalhar alguns caminhos. A casa de apoio, ou a casa de acolhimento, o antigo asilo, né, que era que o pessoal tem afastado, esse caminho sempre vai existir. Eu acho que o que precisa, antes de definir qual o caminho, porque eu acho que é sempre bom deixar esses caminhos abertos. Quem vive uma situação que a casa de acolhimento ou casa de repouso será o melhor para ele, que bom que seja decidido. Seja qual for o caminho, a geração de hoje precisa, e aí é um processo de todos nós, enquanto família e sociedade, nos educar para esse novo momento de ver essa faixa etária dos 60 anos por diante, não como um fim. Né? Então, eu acredito que, em razão das informações, eles estão muito mais conscientes, mas carregam consigo ainda essa resistência por causa desse olhar equivocado de que ir para uma casa de repouso, às vezes, ou ir para uma casa de acolhimento, é ir para o fim da vida. E não é verdade, né? Às vezes a casa de acolhimento de repouso, tudo decidido num comum acordo com a família, é um processo que vai dar um outro sentido e com outros profissionais. Então, assim, é um processo que precisa continuar essa discussão de que a vida idosa, o idoso, não é um fim para a morte, é o início de uma nova fase na vida, né? E a gente tem que ver, né? É muito interessante isso, né, Silvio? Uma nova fase, sabe por quê? É uma nova fase na vida. Exato, porque hoje em dia você vê uma pessoa aí de 60 anos, ela está economicamente muito ativa. Sim, 70 anos, muito ativa. Vai viver até mais do que a nova geração hoje, às vezes, não é isso? Justamente por causa dessa questão do contexto que nós vivemos hoje, as possibilidades, a questão do cuidar da saúde. Eu, como padre, sou padre na paróquia São José, lá na Zona da Mata, ao lado de Viçosa, atualmente, né, estamos lá nessa experiência missionária pastoral. Eu sempre tenho dito para o povo, assim, depois de Deus, quem mais gosta de mim sou eu. Depois de eu pensava que era meu pai e minha mãe. Sim, ele tem gostado do pai e da mãe, sem dúvida nenhuma. Mas se eu não tiver claro que eu preciso cuidar de mim, como que eu vou cuidar do meu pai, da minha mãe e do meu próximo? Né? Então, assim, a gente precisa retomar isso, estar bem, e aí muitos têm feito, por isso a academia, né, graças a Deus, tem sido um grande espaço para isso mesmo, eu sempre recomendo, porque depois nós, como homens de fé, nós temos uma missão ainda, que é levar o testemunho do Cristo para as pessoas. Mas se eu não estiver bem, quando eu digo bem comigo, não é que nós não estamos livres dos sofrimentos da vida, das tempestades, das tribulações, não é isso. Pressupõe isso faz parte da vida. Quem não tem problemas, quem de nós não tem problema, todos nós temos problemas na vida e haveremos de ter, independente de classe social. Haveremos, porque nós somos seres humanos em construção. Agora, a gente precisa enfrentar com esse olhar, né? Nós somos privilegiados de ter vindo na obra do Criador, né? Bom, né, Valmir? Que bom recebê-lo agradecer aqui, bem, né? agradecer a presença do Padre Amauri, não é isso? Hoje não está em Uberlândia mais então, né, Padre? Atualmente, eu venho em Uberlândia a cada 6 meses, porque eu sou fundador de alguns projetos sociais lá. Por exemplo, tem um projeto social Estação Vida que fez 27 anos Esse projeto social consta também a questão do idoso? Não, lá, por enquanto não, por incrível que pareça. Nós começamos um trabalho lá na época, no Shopping Park. Baixo Shopping Park era uma periferia que o terreno valia, só para o senhor ter mais ou menos ideia. Na época nós trabalhamos, fundamos um projeto, ele custava R$1.000 300 metros. Hoje ele custa R$300 mil. Uberlândia cresceu para a região. E a demanda social nas periferias de Uberlândia é altíssima. Há uma contradição muito forte lá, além da pujança econômica. E nós, numa área de 25 mil metros quadrados, nós começamos o projeto Estação Vida. A criança entra com 6 anos e sai com o primeiro emprego. Era de 0 a 16. Aí nós entregamos para a creche, que é a Claudiane, que inclusive cuida lá com muita competência, porque a criança de 0 a 5 anos ela tem uma vivência própria, e de 6 a 16. Isso é uma área, né? Temos lá a questão da confecção de enxovais há 20 anos para gestantes carentes na periferia de Uberlândia. E outras atividades sociais afins. Então vem a cada 6 meses. E tem esse ano e ano que vem para definir se eu retorno em definitivo, né, para cá, ou se fico lá na região, né, enfim. Mas minha vida
tenho moradia em Uberlândia, está tudo aqui, só tenho a minha família que mora em Congonhas, né? Hoje próximo a Belo Horizonte. O senhor não está lá, mas o projeto continua lá, mesmo, firme, né? Aqui mesmo em Uberlândia, e eu sempre venho, enfim, nós estamos aí firmes, né? E tudo. Então, agradecer a presença, né, Silvio? Agradecer a presença do Padre Amaury, né, muito bom, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente tem que falar sempre, viu, Padre? E, Valmir, é essa questão do idoso, dessa terceira idade, cuidar, aprender a cuidar, zelar. Essa é violência, né, Silvio? Inclusive, o idoso não tem direito, como ele falou aqui, ao cartão de crédito, ele não tem direito ao seu cartão. E quanta gente, né? Exatamente. E quanta gente, né, Valmir, até mesmo dentro de casa, que extorque o idoso. Então, leva aí, Amaury, para o pessoal da UAB, você que representa aí essa comissão, e é muito importante a comissão estadual da UAB que você participa, e além disso, como ministro ordenado, leva aí o nosso abraço, o nosso carinho por onde passar, e é muito bom tê-lo aqui. Sempre que tiver em Uberlândia, ou sempre que tiver por aqui, quando eu falo Uberlândia, Diocese de Uberlândia, dá uma passada aqui, porque você é muito bem-vindo. Obrigado. Eu só tenho a agradecer e dizer que é sempre uma oportunidade a gente fomentando um pouco essa cultura. É porque toda mudança, às vezes, vai nos custar um pouco. Mas é preciso começar a mudança dessa cultura, de um olhar novo para os nossos idosos, né? Afinal de contas, daqui a pouco, eu mesmo já estou chegando, né? E ano que vem eu já começo a fazer parte, iniciando a minha vida de idoso, e quero continuar ajudando e sendo respeitado, porque, né? Não só os jovens, né? E aqui tem dois, viu? Dois que já passou de 60, eu e Valmir. Nós dois. Passei recentemente. Acho que nós fomos quase da mesma idade. Sim, agora o Padre Amaury não parece, né? Que ele está para essa idade. Esse negócio aí, 59 anos. Ano que vem, 60 anos. E é muito engraçado, né? Essas histórias aí da gente, né? Talvez eu acho que essa disposição, né? De querer enfrentar a vida e eu deixo aqui um grande abraço para todos os ouvintes de vocês aí, e mais, parabenizar vocês. Essa rádio, ela tem uma marca que me chamou muita atenção, que eu disse assim, tem muito a ver com o Silvio. Vocês irradiam uma alegria, uma esperança natural. Talvez vocês não tenham consciência disso, mas vocês irradiam uma alegria, uma esperança. Porque a gente vai nos ambientes, às vezes, de rádio aí, e às vezes um ambiente muito triste. E eles, você confirma. Então, assim, que bom, mantenha isso, porque a vida é feita também, sobretudo, da alegria de viver. E nós não podemos perder essa alegria de viver. Não podemos perder a gentileza de ser com as pessoas, a noção de justiça, de compaixão, de solidariedade. Isso é fundamental, né? E nós, padre, também, nós temos essa preocupação. Então, parabéns. Que bom. Parabéns, estamos à disposição aí, viu? Precisando, conte conosco aí. Obrigado. Né? Mesmo estando à distância lá na Zona da Mata, eu vou ser correspondente da Mais lá. Né? Tá bom, Mais FM, a sua rádio, tá bom. Obrigado pela presença, Padre Amaury. Obrigado, um grande abraço a todos. Agora são 19h25. Então, vamos fazer o seguinte, Matheus, vamos fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta aqui na programação, temos muita coisa ainda a tratar na programação, não é isso? Recebemos essa visita hoje ilustre aqui na programação, que é o Padre Amaury, não é? Que deu para nós aqui uma grande aula, né, Silvio? Uma aula muito grande, muito importante quando se trata do idoso. O idoso realmente precisa que alguém faça isso que está sendo feito pelo Padre. Exato. Pelo Padre Amaury, né? E o trabalho dele, né, Valmir, junto ao AB, Ordem dos Advogados do Brasil, ele que está aí nesse conselho, né? Então isso daí é muito importante a gente refletir sobre isso, né, Valmir? E anos de eleições é importante o pessoal ter esse olhar. Quem são aqueles que cuidam das pessoas e, sobretudo, no caso, até assim, tem esse olhar sensível. Isso é muito importante, né? Importantíssimo. São 19h26, um rápido intervalo comercial.